Bem-vindos ao nosso AVMcast. Vamos receber duas personalidades que restabelecem o equilíbrio das relações humanas, oferecem apoio e orientação, promovem o autoconhecimento e, por que não dizer, o crescimento pessoal. Prazer em receber a psicóloga clínica, psicóloga escolar, perita judicial, doutora Vanessa Colpani. Obrigado por vir. Obrigada, fico muito feliz pelo convite. Espero poder contribuir nesse momento, né? E onde iremos debater um assunto que é tão importante para os nossos dias. Recebo também em nosso estúdio a consteladora familiar e gemelar, coach empresarial, a terapeuta, a doutora Christine Keller. Obrigado por comparecer, doutora. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falarmos, como disse a doutora Vanessa, de um tema tão importante e espero poder contribuir com vocês também. Com certeza. Fora do ar, nós estamos falando aqui de uma das ocorrências que certamente vão no seio familiar, do policial familiar, seja ele da ativa ou da reserva, que infelizmente quando ele atenta contra a própria vida, né, dito e conhecido como suicídio. Nesse campo, nós temos qual a nossa opção, doutora? Cuidar, né? Pergunta difícil. Muito difícil. E eu confesso para você, querido policial, você tem uma das profissões mais nobres, talvez, da nossa sociedade, que é cuidar não só de mim como pessoa, mas cuidar de você e da sua família. E essa semana, quando eu estava montando esse assunto tão importante, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, é uma classe tão importante, é uma classe tão nobre, e eu fico imaginando se hoje na nossa sociedade não existisse você, policial. Como seria a nossa sociedade? Então, eu separei uma frase aqui bem importante e eu achei ela muito linda, que diz assim, ó, o policial é chamado a proteger uma vida, mas muitas vezes precisa aprender também a proteger a sua própria saúde emocional. E isso é tão difícil quando cabe a nós, porque às vezes nós, como terapeutas, cuidamos tão bem do outro e quando nós precisamos cuidar de nós, Quem cuidará? nós negligenciamos esse É cuidado, verdade. né? Então, cuidar da mente humana, eu acho que hoje, no século que nós estamos vivendo, na era que nós estamos vivendo, né, com as demandas que nós estamos tendo, realmente é algo delicado. Mas nós precisamos ter sabedoria. E é nesse momento e nessa conversa que, através da minha fala, eu quero instigar você a pensar um pouquinho mais sobre as tuas habilidades emocionais, através da tua empatia, através da tua resiliência, né? Às vezes a gente perde isso no meio do caminho, mas nós precisamos resgatar, É né? verdade, é verdade. Doutora Christine, diga lá. Olhar para o ser humano que você, policial, é. Eu acredito que hoje nós vamos fazer isso. Esquecer um pouco, só um pouquinho, a tua profissão e ver quem é você. Eu estava lembrando agora, enquanto a doutora Vanessa estava falando, eu estava lembrando que em maio do ano passado eu estava na Itália e eu fui fazer um curso e antes desse curso eu fui passear um pouquinho em Roma. Eu passei 4 ou 5 dias. Todo mundo tem direito, né? Todo mundo tem direito. E eu achei assim, mas o que me chamou muita atenção, nós pedimos ajuda para os policiais lá, eles não davam a mínima. E a minha sobrinha foi junto também, e eu comentei isso com ela várias vezes. Olha a diferença dos nossos policiais, né? O quanto eles são gentis, educados, né? A maioria, quando se pede uma informação, eu já pedi informação para policial, dele tirar o celular dele, de me ajudar a procurar uma rua. Então, os nossos policiais, o quanto é importante nós vermos isso também. O ser humano que existe ali e que muitas vezes, e hoje nós vamos falar muito sobre isso, essa necessidade de você também se permitir pedir ajuda. Eu sempre digo que toda pessoa deveria ter o direito de fazer uma constelação, de fazer constelação familiar e de fazer terapia.
Porque todos nós temos questões que nos machucam, que doeram, que nós não conseguimos resolver sozinhos. E numa terapia nós temos a oportunidade de fazer isso. Então, de você, policial, se permitir de olhar para a tua história, para a tua vida, para a tua caminhada, e antes de tomar uma decisão precipitada, se permita pedir ajuda. Eu sei que a AVM tem um trabalho Sim. voltado para isso também, né? Então, se permita pedir ajuda, não tem vergonha nenhuma nisso, porque eu atendo pessoas de todas as classes sociais e eu vejo que todos nós temos dificuldade em alguma área. E é tão lindo quando uma pessoa se permite pedir ajuda e receber essa ajuda e dar um passo para a felicidade, para a leveza, de poder se proporcionar uma vida saudável para si e para os seus familiares. Até porque em algumas ocorrências, quem vestiu farda sabe disso, tanto o policial militar que está nas viaturas, essas amarelas que passam, ou pretas, na Rony, e o pessoal está em atendimento, tem um confronto vez ou outra, e às vezes a coisa não sai como nós queremos. Ou o bombeiro, quando faz um resgate de um acidente ou do incêndio, às vezes não ocorre da forma como ele quer salvar uma vida, ou de não neutralizar alguém, né? Isso, além de ele acabar internalizando isso, ele acaba levando para o seio da família, né? Exato. Que a família não sabe o que nós fazemos, né? Geralmente os policiais não vão chegar em casa e fazer um relatório do que passou o dia todo, Sim. mas numa conversa com a família, no trato familiar, alguém vai descobrir que aquilo não está certo, né? É esse o caminho que eu queria dar na nossa conversa, de como fazer com que o policial diga: "Ei, eu acho que eu preciso de ajuda." Como assim? Nós conversamos com tantos policiais aqui, às vezes a gente acha que tem um problema. O que fazer? Esse é o tom que eu queria dar na nossa conversa e colocar junto aqui um assunto que conversei com a senhora esse tempo atrás, que foi novidade para mim, das crianças de 12 a 16, se não me engano, que acabam atentando contra a própria vida também. Isso ainda continua. Muito, Muito. muito, né? Isso é Esse é um assustador. assunto muito delicado. Porque tem o pai que está com problema, e nós estamos dizendo que tem um filho que também pode ter. Exato, né? E a gente se depara muito, quando a gente fala, né, nessa questão profissional, é muito difícil a gente poder se olhar como indivíduo, né? E às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso ser forte. A gente entende que por trás de tudo existe uma profissão, nós carregamos um título, né? A gente às vezes percebe, meu Deus, uma psicóloga com depressão, mas nem você só pensa no título que aquela pessoa carrega, Quantas você não pessoas ela atendeu? enxerga ela como indivíduo e o que tem por trás daquela história. Quais são as vivências que ela teve? Quais são os traumas que ela carrega? Quais são as dores que ela tem, né? Então, você, querido policial, você também é um indivíduo e você faz parte dessa sociedade, né? E hoje, quando nós nos deparamos com um cenário de crianças e adolescentes percorrendo um caminho de dor e que essa dor já está tão intensa e que talvez a única solução que eles veem é tirar a própria vida, gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, nós precisamos nos olhar como indivíduos. Nós também estamos inseridos nessa sociedade que hoje está hiperestimulada, hiperdiagnosticada, né? E às vezes nós não conseguimos fazer um paralelo de quem nós somos e da profissão que nós temos. E quando nós não sabemos fazer essa divisão, nós levamos para onde? Dentro dos nossos lares. De casa. Só que dentro da nossa casa, nós não somos policiais, nós não somos a Vanessa psicóloga, nós não somos o Chagas, É isso aí. nós não somos a Cris, né? Dentro de casa, nós somos mãe, nós somos pai, nós somos esposos, e a gente não consegue fazer essa divisão de papéis. E é onde a gente se depara com os maiores conflitos. Então, nós vivemos em uma linha tênue muito pequena
E quando nós nos deparamos com essa situação de não saber dividir os nossos papéis, é momento de nós pararmos e revermos quem nós somos nessa história, nesse contexto, né? Ou ele se reconhece, ou alguém que trabalha com ele teria que fazer esse papel. Esse primeiro atendimento, dizer, nossa, acho que você não está bem. É, É meio isso é difícil isso. importante, é É difícil. difícil isso. Alguém dizer, viu, doutora Cris, tal coisa está acontecendo, não. É difícil. É Com difícil. certeza. É difícil nós reconhecermos o nosso erro, a nossa dor, É, né? é verdade. É muito difícil. Então, aquilo que a Cris falou, né? Gente, não é feio pedir ajuda. Pedir ajuda é sinônimo de humildade, É necessário, necessário. é verdade. Eu me amo, eu me valorizo, eu amo minha profissão, eu amo os meus papéis. E quando nós reconhecemos isso, nós temos sucesso na vida. Nós Muitas, conhecemos os nossos valores, né? muitas famílias, assim, a senhora já entendeu, né? Está desestruturada, né? Uma família que Sim, está com desestruturada. certeza. E nem precisa ser da polícia militar, não precisa ser um policial, um bombeiro. Pode ser uma pessoa comum, um trabalho comum. A família está desestruturada, né? Eu costumo dizer que criança não tem problema. Quem tem alguma dificuldade, algo para resolver, são os pais. E a criança, na sua bondade, no seu amor, ela tenta pegar isso para ela e tenta resolver. E aí, me veio assim também o peso que você, policial, carrega no instante em que você coloca uma farda, né? Ali você praticamente se posiciona como um herói que sai de casa para resolver a Herói vida de sem outras capa. pessoas. Herói sem capa. E eu acho que a farda, ela traz esse peso para todos e a necessidade de acertar sempre. E apesar de, eu imagino que recebem muito tratamento, muito treinamento, e mesmo assim acontecem coisas que, como você mesmo disse, saem do controle. E aí? Aí tem que ter o policial, né, que precisa responder por aquilo que aconteceu, e tem o ser humano que, em questão, às vezes, de segundos, e às vezes até menos do que isso, precisa tomar uma decisão que nem sempre dá certo. E aí, como lida com isso? Como lida com essa culpa? E nesse momento eu não consegui ser o herói, eu não consegui salvar, eu não consegui fazer. Os bombeiros. Os bombeiros, por exemplo, fazem de tudo para salvar uma vida e as circunstâncias não permitem. E aí eu sempre digo, e se o destino daquela pessoa era ir embora naquele momento, né? O que o policial, o que um bombeiro pode fazer? Nada, né? Nós temos que, eu sempre trago isso, além de nós tem alguém maior. E aí nós não temos a possibilidade de decidir. Então é importante vocês entenderem que nem tudo vocês podem fazer ou deixar de fazer. E aí, nesse momento, é hora de pedir ajuda. Aqui, nessa situação, eu não consigo entender. E eu sempre digo assim, que a terapia é justamente para isso. Ela te dá um novo olhar, ela te ajuda a ressignificar, às vezes que você sente tanta culpa e tanta responsabilidade, e que muitas vezes não é seu. Então, se permitir isso de se ver como um ser humano, e quando você tira a sua farda, você é só uma pessoa que precisa de ajuda. E eu digo isso porque eu faço isso também. Eu sou uma terapeuta há mais de 20 anos, eu sou consteladora há 10 anos, e não faz nem 2 semanas que eu fiz uma constelação para mim. Eu faço terapia. Quando eu vejo que eu não consigo resolver alguma questão, eu peço ajuda. Eu tenho uma terapeuta há muitos anos, e quando precisa, eu peço ajuda também. Então, porque nós somos humanos, todos nós. Nós temos falhas, nós temos dificuldades, às vezes não compreendemos certas situações, e quando nós nos permitimos, um profissional que tem um olhar de fora, pode nos ajudar a dar o próximo O passo. médico, indo no médico. Sim, sim, É um outro olhar, né? O médico buscar ajuda. sim. Hoje nós temos um facilitador, e eu digo que, em certo ponto, é um inimigo muito forte, que é o celular. Essa máquina absurda, né, que veio transformar o mundo assim, de uma forma muito rápida, mas que ajuda em muitos momentos, e em alguns momentos a gente tem que ter, como pais, né,
dizer para o filho que é hora de desligar e dormir, ou Uhum. estudar, porque ele ajuda, mas atrapalha. Eu acho que Muito. nos nossos consultórios aí deve ter muita reclamação disso, né? Muito. O que que diz para o pai e para a mãe? Lá em casa a gente tenta negociar, mas é difícil. É difícil. Rotinas, né? Como é importante as É, rotinas, né? até anotei uma palavra que é feia, falei com o Yasmin agora há pouco, que é aborrecentes, né? Uhum. Que é o adolescente que todo mundo conhece, que é só mais um pouquinho, eu já vou. Mas isso influencia na família, né? Os pais também dão esse, como vamos dizer, mau exemplo. E a adolescência é uma fase hormonal, assim, muito, muito confusa, É. né? E aí tem que ter paciência mesmo, porque isso está muitas vezes além da capacidade deles de compreensão e de usar, de saber entender o próprio corpo, porque é uma fase de muitas mudanças que eles não entendem, e aí os pais muitas vezes não têm paciência, também estão cansados, e o fato das mães hoje trabalharem, né, que sempre era aquela que orientava, que conversava, hoje as mães não têm mais tempo para isso. Trabalhando. Que Então, cuidava, né? para onde vão? Para o celular. E aí eles ficam com os amigos. Hoje eu vejo assim, para muitos adolescentes, os amigos, o celular é mais importante do que a família, porque é Sim. com quem eles passam a maior parte do tempo, onde eles dividem as dores, as histórias, o que eles estão vivenciando, né, e os próprios pais não sabem o que acontece. E aí chega num ponto assim, como assim tirou a vida? Tá, mas onde é que estavam esses pais que não conseguiram observar, que não conversaram, que não tiveram tempo de estar junto ali? A Quando nós maioria está trabalhando. é, quando nós colocamos esse olhar sistêmico de ver, porque muitas vezes o adolescente que tira a própria vida, do ponto de vista sistêmico agora, é muito essa questão do filho dizer para o pai, eu vou no seu lugar. E aí eles tiram a própria vida. Isso. O pai está tão, ou a mãe, né, com tantas coisas que não consegue dar conta, e aí é como dizer, eu vou no seu lugar, e aí o que que acontece? Esse pai, essa mãe entra em estado de choque, é claro que não vão tirar a própria vida daí, porque eles ficam nesse estado de choque. Uhum. Né? Isso é uma das visões que nós temos, né? A psicologia, ela trabalha isso um pouco diferente, mas nós temos que ficar atentos, não só as nossas crianças, mas ao marido, à esposa, aos nossos pais, nós vamos dando, as pessoas vão dando pequenos sinais de que tem alguma coisa errado. Mas como nós estamos nessa correria, nesse movimento de estar o tempo todo ocupado de manhã até a hora de dormir, nós estamos ali no celular. Então, nós paramos de olhar olho no olho as pessoas. Nós paramos de perguntar: e aí, como é que foi o seu dia? Qual é a família que ainda tem tempo de sentar à mesa hoje em dia, na hora do jantar, e perguntar: e aí, pai? E aí, mãe? E aí, filho? Como é que foi o teu dia na escola? Nós não temos mais esse diálogo. Se perdeu, né? Sim, Fico imaginando que o último número que nós conversamos era 2.300 crianças, é isso? Isso. Todo mundo com um celular, todo mundo com um problema. Como é que a senhora faz para... Ontem, inclusive, eu estava conversando na escola, né? Nós tivemos reunião de pais ontem e ali no momento da palestra, nós conversando com as crianças, né? Porque agora eles estão entrando em um novo ciclo. Eles estão saindo do 5º ano e eles estão indo para o 6º ano. Participando? De série, né? Ah, sim. Então, agora, nessa transição de série, eles vão ter um salto aí, né? Não vai mais ser um professor, serão 11 professores, né? E daí, uma menininha levantou e disse: Pisse, eu queria fazer uma pergunta para você. Eu te pode fazer. Como que eu faço para chamar a atenção do meu pai e da minha mãe? É, sim. Daí eu disse para ela, mas o que que tem acontecido? Que você acha que você precisa chamar a atenção do meu pai, do teu pai e da tua mãe? Ela disse assim, é que sempre que a gente chega em casa, a mãe vai pro celular e o pai vai pro celular. E eu pego meu celular. Então veja só, é um período crucial na vida do pré-adolescente. Transição de 10, 11, 12 anos, né? Está entrando aí na pré-adolescência. Essa fase hormonal, ela já está em desenvolvimento bem acentuada, né?
é onde muitos dos nossos jovens começam a se conhecer, parte física do corpo, né? E aí eu te pergunto, aonde estão os pais dessa criança? Daí aquela dúvida que ela tem, sabe o que que ela vai fazer? Ela não consegue a comunicação com o pai e a mãe, ela vai pedir para um amiguinho. Daí o amiguinho tem um conhecimento, que talvez ele aprendeu em redes sociais, aprendeu com outro amiguinho que já pratica alguma coisa que para ele está tudo bem, e ela vai absorver o quê? Aquela informação, porque ela foi acolhida, ela foi ouvida, ela foi compreendida, Se é que é um amiguinho, né? se é que é uma, Um amiguinho de 10, 12 anos. né? Então, e hoje, inclusive, quando a gente vê um rompimento, vamos supor, nós somos aqui em 3 amigos, e o Chagas e a Cris me excluem. O que que acontece comigo? Eu entro em crise de ansiedade, talvez até em depressão, porque eu fui excluída de um grupo que eu estava buscando a minha identidade, que eu estava buscando ser inserida, Buscando ajuda. buscando ajuda. Verdade. Porque em casa era uma falta que tinha, né? Eu sempre digo assim que lá em casa eu tenho uma menininha de 8 anos. Vai agora transitar para 8 anos. E quando eu vou buscar ela na escola, eu nunca digo assim para ela, filha, como foi o seu dia? Nunca fiz essa pergunta para Betina. Eu sempre digo ao contrário para ela, filha, nossa, hoje o dia da mãe foi tão gostoso. Hoje a mãe fez isso, a mãe fez isso, a mãe fez isso, a mãe fez isso. E deu tudo certo, filha. Ai, mãe, mas não aconteceu nada de errado. Filha, até aconteceu algumas coisinhas. Não é importante. Mas a gente conversou e a gente resolveu e está tudo bem. Então, qual é o olhar que nós estamos imprimindo na mente dos nossos filhos? E hoje nós entramos em um quadro que muitos dos problemas dos nossos filhos são problemas disfuncionais nossos. Que os adultos que deveriam pensar, Um espelho. exato, no espelho. Verdade. Então, eu só vou representar aquilo que eu consigo ver. E às vezes aquilo que eu consigo ver é o problema disfuncional que está dentro da minha casa. Então, o celular realmente ele agrega para resolver alguns assuntos, né? Administrativos, funcionais, estruturais, mas dentro da família, o que eu tenho visto e ouvido é isso. Se torna um problema, né? E as questões de ordem química, né? Sim. O excesso de dopamina, né? O excesso de serotonina, o excesso de ocitocina que são liberados na nossa questão neuronal, nós, a olho humano, não conseguimos dimensionar o tamanho disso. Mas quando a gente vê as problemáticas e as disfunções comportamentais, daí nós começamos a entender o que a neuropsicologia explica. Aí o pai e a mãe faz o quê, né? Você também está dependendo do Se o mesmo. pai e a mãe estão na mesma condição, Alguém tem que desligar esse celular, ou ter um exatamente. momento. Tem restaurantes que eu não sei se é verdade, eu já vi na internet aí. Deixe seu celular na entrada e ganhe um desconto de alguma coisa. Uau, Para não, para bacana. não. É, Então, eu gostei da ideia, só não sei se eu também Bacana. faria, porque chega na hora e você faz, não faz. A gente acaba ficando. Esse momento que a gente grava, que a gente conversa aqui, todos estamos sem uhum, ficar na rede social. É algo diferente, né? Conversar, né? Muita gente não conversa mais hoje. Sim, olhar no Como olho se um do outro. fosse, como diz um amigo nosso comum, o Antônio Carlos, o pessoal fica meio robotizado, né? exatamente. Responde simplesmente o sim, Uhum, não, talvez. Eu passo lá depois, uhum. 5 minutos depois, perguntar para ele o que que é, não sabe. Não sabe o que é. Nem quem falou com ele, acho que ele não deve lembrar, né? Nós perdemos essa conexão, né? Sen- E é isso que é muito triste. Sentar e conversar. Essa conexão. Lá em casa, eu sou gaúcha, né? Ótimo. Então, nós temos algo que nos aproxima muito, que é o chimarrão, É né? o bate. É, o bate. E esta semana eu fui levar a minha filha na natação e nós estávamos ali num grupinho de meninas e eu sempre levo o meu matinho, né? É, Porque eu acho que aproxima, é aquela coisa gostosa, né? Aquele momento relaxante. muito bom. E daí estava passando uma senhora que havia saído da natação e ela parou e ela disse assim: e esse mate, ela disse, que coisa bem boa, ela falou. Meu Deus, ela disse Você falou, agora. esse sotaque, tio. Daí ela disse assim: meu Deus, você não tem noção. Ela tinha acho uns 70 e poucos anos.
Você me fez eu recordar a memória do meu pai. Olha aí, ó. Uau. Daí eu fiquei pensando, gente, quais são os tipos de memórias afetivas que nós estamos colocando na mente dos nossos filhos? Que tipo de memória afetiva você está deixando para o teu filho para ele dar continuidade? Eu sempre digo que façam memórias com as suas famílias. Exata, memórias afetivas. Outra coisa, comunicação. A gente pensa que comunicação é eu dizer, pega o copo para mim, né? Mas comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Sim. É o outro lado, né? Exatamente. Então nós precisamos olhar do outro lado, né? E quando a Cris fala da questão da terapia, eu sou formada há 15 anos. Eu comecei fazendo terapia aqui em Curitiba, em 2008, quando eu estava fazendo minha faculdade. Gente, terapia é vida. Ela nos liberta. Ela nos aquilo que nos escraviza, a terapia rompe essas ligaduras que nós estamos presos. É um outro olhar. É um outro olhar, é uma outra visão. Terapia é vida, gente. Então busquem ajuda. Ah, eu tô com um problema com o meu adolescente. Não sabe? Ah, já tentei de tudo, já fiz de tudo. Busquem os meios corretos para que você seja feliz, o adolescente seja feliz, as crianças sejam felizes. Muitas saídas, né? Tem uma gama de saídas, né, de profissionais que podem nos ajudar, né? Eu me lembro que quando eu comecei faculdade de psicologia, o meu esposo me dizia assim, Vanessa, você é louca em fazer esse curso. 2004, imagina. Você é louca. Mas pare e pense agora o conhecimento que nós tínhamos da área de psicologia naquela era. Gente, era muito vago. Hoje até eu tenho observado, aliás, estava escutando uma psicóloga esses dias falando, um psicólogo falando a respeito de a cabeça do ser humano, que é Uhum. o que está ocorrendo. Muita gente buscando os consultórios de terapeutas, psicólogos, para obter lá um documento que diga, eu tenho TDAH, Sim. eu sou Agora é moda. autista. Aí quando a doutora Vanessa, a doutora Cris diz, não, você é normal, você não tem, talvez uma outra, mas você não é autista, você não tem não tem o TDAH, você frustra. Uhum. Isso também acho que é um mal do século, não sei. Sim. A pessoa procurar ter uma doença, para ser. É isso que A psicologia tem que explicar isso, né? O Isso. cara está buscando alguma coisa que não é ouvido, então. É isso que hoje a neuropsicologia diz, né? Que nós estamos com uma geração hiperdiagnosticada. Que às vezes um comportamento isolado nós levamos tem isso, tem aquilo. Mas e o nosso papel de olhar esse indivíduo? Olhar as fases do comportamento, olhar as fases do desenvolvimento. Você veja, eu na minha área hoje escolar, gente, não sou contra. Eu sei que existe o diagnóstico precoce, existe. Mas veja, às vezes nós nos deparamos com crianças que estão no pico do desenvolvimento e de repente, do nada, a mãe aparece com um diagnóstico na escola. Antigamente dizia que essa criança era um serelepe, hiperativa. E daí isso que me entristece, entende? Porque não é só um diagnóstico. A vida, né? É uma vida, é uma introdução de um medicamento que talvez não vai dar certo para essa criança, Vai atrapalhar a vida, né? vai atrapalhar o desenvolvimento, vai atrapalhar a cognição dela. Então, é uma série de coisas que nós precisamos ter cautela. E hoje, a psicologia, ela caminha numa decrescente. E essa decrescente tem momentos que está entrando em um período que está sendo perigoso. Eu tenho observado pela internet, porque não, mas eu vejo ali que as famílias estão, não sei se estão buscando uma saída ou estão buscando um problema, né? Um problema é muito conveniente, né? Eu atendo, Isso é verdade. eu É tendo conveniente, eu acho que eu tenho Eu tenho um talvez, problema, daí eu. me aguentem. Exato. E eu acho que isso eu volto a dizer isso de novo. Muitas vezes são os pais que têm problemas e aí eles transferem isso para os Eu filhos. acho que está Eu- encaixando Eu atendo professoras que relatam justamente isso.
que os filhos, eles trazem as questões dos pais para a escola. Então, eu trabalho com uma professora, a escola onde ela trabalha, ela atende crianças com necessidades especiais. E ela diz assim, nós conversamos diversas vezes sobre isso, e ela disse, as mães aparecem com esses diagnósticos cheias de orgulho. Laudo. Agora eu tenho um filho que é um problema. Como que dizendo, não sou eu o problema, é o meu filho. Então, elas dedicam, elas usam todas as desculpas, todas as questões delas e transferem para esse filho. Então, nós temos que ver isso também, né? Essas mães precisam de ajuda, esses pais precisam de ajuda, né? Outra coisa que eu vejo muito em adolescente é a questão do bullying. Em constelação, na visão sistêmica, nós colocamos assim: coloque atrás do teu filho, quando ele sai de casa, vai para a escola, coloque atrás do teu filho, da tua filha, diga para ele: coloque atrás de você no lado direito o pai e no lado esquerdo a mãe. Experimentem fazer isso com os filhos de vocês. Coloque a tua energia de pai e mãe no teu filho. E eles não vão mais sofrer o bullying. Por quê? O que as outras crianças percebem? Aquela criança está desamparada, não tem energia de proteção de pai e mãe. E criança sente isso, nós sentimos essa energia. Nós sabemos, assim, qual é a pessoa que nós podemos dar uma zoada, que nós podemos fazer uma piada, qual é a pessoa que você não vai mexer, porque você sabe que ela não vai aceitar. E as crianças têm essa percepção também. Os limites, né? E quando eu vejo assim, eu já fiz essa experiência numa escola, numa sala de aula, com uma professora que veio me pedir ajuda, porque a turma dela não estava rendendo, era o primeiro ano que acontecia isso, e eu disse para essa professora, então pede para as tuas crianças trazerem uma foto da família. Isso foi antes da pandemia. Ela disse, Cris, não dá. Essas famílias não são mais assim pai e mãe hoje. São as avós que criam, é uma tia que ajuda, é uma avó, é um avô que ajuda a cuidar dessas crianças, porque tem muitos pais que são separados. Terceirizaram a educação. Exato. Então não dá. Então eu disse, então tá, então pede para cada criança desenhar o seu modelo de família. E aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar na sala de aula, você vai grudar esses desenhos na parede, e todo dia de manhã, quando você começar a sua aula, você vai fazer uma meditação de 3, 4 minutos, que criança não aguenta ficar muito tempo parada, né? Você vai fazer essa meditação, você vai dizer para ela, olha, coloque atrás de você seu pai, sua mãe, seu avô, quem cuida de você, e coloca eles como uma proteção. E foi assim, o resultado foi impressionante, porque essa professora voltou 2 semanas depois, ela disse, Cris, eu fiz o experimento, como você disse, e as crianças, elas estão rendendo, elas estão mais tranquilas, elas estão mais calmas, porque elas sentiram, apesar da maioria deles não tem o núcleo familiar, pai, mãe, do jeito que nós tínhamos as famílias tradicionais antigamente, mas elas se sentiam amadas, protegidas. E o quanto é importante esse papel dos professores. E aí, essas crianças terem essa percepção: nossa, eu sou amada, eu estou sendo olhada pela minha professora. Meu pai e minha mãe não conseguem, mas eu tenho a minha professora. Então, esses recursos que nós vamos tendo e que nós podemos usar. Então, quando alguém me conta uma história de bullying, eu sempre ensino isso. E talvez você esteja tendo esse problema com essa dificuldade com um filho. Experimente fazer isso. Coloque essa energia já de manhã. A minha geração não teve esse problema. Porque para nós era tudo mais simples. Eu Resolvido vejo... de outras maneiras. Sim, Mas, nossa, se fosse na colocar. base da Havaiana, né? É que a Havaiana tinha asa, né? Ela voava, né? Sim. Mas eram resolvidos de outra maneira. Nós Sim. Até essa palavra da minha geração não tinha bullying. Sim, O pessoal zoava exato. todo mundo e todo mundo devolvia ou achava no outro alguma coisa que se pudesse falar também e a vida passava, né? Mas hoje chega a uma crueldade que é assustador. Então, essas crianças, elas vêm de famílias disfuncionais, com muitas dores, e levam essas dores para a escola. Não tem com quem dividir, aí eles fazem o quê? Eles atacam aquele que elas percebem que é mais frágil, que é mais sensível, que não consegue se defender. Então, nós temos que olhar para isso. O que está acontecendo? Né, de sentar mais, de conversar mais, isso que você faz com a sua filha, de dizer para ela
que você teve um dia bacana e que teve dificuldades sim, mas você resolveu, né? Existem soluções deles perceberem que, então tá, então se a minha mãe consegue resolver, eu também consigo, né? Eu vou encontrar um caminho, ou de deixar um campo aberto para que essa criança ou o policial mesmo tenha essa abertura de dizer eu preciso de ajuda, né? Em que momento nós tivemos que aprender que nós precisamos ser heróis, que nós não podemos errar, que nós temos que entrar num padrão de comportamento que satisfaça a sociedade. Acho que E se ninguém eu não consegue. faço parte disso, se eu Acho não que ninguém consigo. consegue isso. Exato. Mas Tá nós, no formato. É. eu costumo dizer, as redes sociais é tão lindo. Eu acho muito fofo. As pessoas assim, bronzeadas, sorrindo, de óculos de sol. Ué, o pessoal passa as férias o ano todo? Não, né? Nós temos assim, eu já vi assim, consulentes meus, aquelas fotos lindas do Instagram, mas quando vem até o consultório, são pessoas que estão destruídas. Então, nós estamos hoje num mundo em que nós temos que ser perfeitos, que temos que ter a família margarina, né, que é aquele pai, mãe, filhos perfeitos, mas quem nós somos mesmo? As nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas questões não resolvidas. Elas não são foto de Instagram. Elas estão ali conosco. E daí, quando alguém tira a vida, ué, o que que aconteceu? Parecia tudo tão bem, a família estava em ordem, ele estava bem, ela estava bem, Uma e tirou máscara. a vida. Máscara. Como assim? E aí nós entramos em choque, porque é muito chocante. Eu acho que uma das coisas mais chocantes que o ser humano pode fazer é tirar a própria vida. E eu sempre digo, as pessoas não querem tirar a vida. As pessoas estão com um problema que elas acreditam que não tem solução. E aí, quando você vai para uma terapia, e você se permite olhar para isso, e alguém te dá um novo olhar e diz para você, tem solução, você pode fazer diferente, e aí, uau, então tá. Então, eu já ajudei pessoas que vieram para mim, que tentaram tirar a própria vida, e não foi só uma, duas vezes, e hoje estão felizes, estão trabalhando. Por quê? Porque se permitiram pedir ajuda. Então, se você está passando por alguma situação assim que você acha que não tem solução, busque ajuda, porque tem. É uma a causa, né? Você vai operar na causa para Sim, resolver esse problema, né? sim, Imagino que quando acontece um fato desse, a família, quando vai lhe procurar, já seria tarde demais, óbvio, né? Alguém já foi, né? Mas tem mais alguém na fila disso, né? Que você me deu o exemplo do espelho com a sua filha. Lindo isso. Mas uma pessoa que esteja na parte negativa, a criança vai receber esse negativismo do pai ou da mãe que aconteceu, né? E eu fico pensando assim, Chagas. Agora, eu acho que aqui todos nós somos pai e mãe, né? Gente, isso pode acontecer para qualquer pessoa, Sim. isso, né? Mas pare e pense. Em um dado momento, o seu filho ou a sua filha entender que você tirou a sua própria vida. Ela vai crescer em algum momento. Enquanto ela é pequenininha, nós conseguimos mascarar essa história, mas ela vai crescer. Ela não vai permanecer para sempre criança. E daí lá na frente vão perguntar para ela: mas do que o teu pai faleceu? Do que a sua mãe faleceu? Nossa. E um dia ela vai descobrir: meu pai tirou a própria vida. Vocês têm noção do peso que essa criança vai carregar pro resto da vida dela? A dor que essa criança vai carregar? De talvez, meu Deus, eu não pude ajudar meu pai. Eu não pude ajudar minha mãe. Eu não pude fazer nada por ela. Então, queridos, inclusive eu coloquei aqui, né? Eu pontuei algumas coisas e eu gostaria de fazer um checklist aqui para você, querido policial, querida esposa de policial. A gente sabe que tem muitas mulheres policiais hoje Sim, as também, né? policiais femininas, né? As meninas aí que estão à frente. E eu coloquei aqui, ó, algumas causas do estresse que a gente percebe nessa área familiar, nessa área policial, né? Exposição frequente ao perigo. Você tem noção do excesso de cortisol que você está liberando o dia todo? Porque você está o dia todo em alerta. Sim. A qualquer momento você pode receber uma ligação, você está comendo,
Eu gosto muito tanto da profissão do bombeiro quanto do policial, porque eu fico imaginando assim, imagine que ele está comendo aqui, agora, e toca o telefone. Ah, aconteceu isso em tal lugar. Vai dar tempo de você terminar de comer a tua comida tranquilamente, ir lá, jogar tua louça, ou tua marmita, ou lavar teu prato? Não. Não. Meu querido, você vai largar tudo aquilo ali e você vai atrás daquela ligação que Então, o chegou. foco é aquele. O teu foco é aquele ali. Isso. Nesse exato momento, você tem noção do que está acontecendo no teu corpo? O excesso de adrenalina que você já está vivendo? Porque quando você chegar lá, você não sabe o que você vai se deparar. Não. Qual é a situação que você vai ver? Então, olha só, exposição frente ao perigo. Você está todos os dias. A partir do momento que você levanta pela manhã, você coloca a tua farda e você vai para o seu trabalho, você já está exposto. Sim. Depois, nós temos a pressão social e a cobrança por resultados. Também impacta na nossa vida. Tem que acertar. Exatamente. Você precisa acertar. É uma vida. Isso. Você está lidando com vidas. Vocês têm noção do que é isso? Sabe quem, independente da religião, do que você acredita, do que você crê, mas quem dá vida é somente Deus. E é Ele que tem o direito de tirar e nos dar. Da frustração. Tirar. Da frustração quando acontece. Exato, exatamente. Jornadas longas e irregulares. Quantas horas fica, Chagas? Um plantão de campo. Tem várias escalas, mas a maior delas é 24 horas. Então, veja, são 24 horas que você está ali com aquele cortisol a 1000 no teu cérebro. Esperando alguém apertar o botão. Esperando, exatamente. O start. Exatamente. Contato constante. Gente, isso é... Você está o tempo todo. Qual que é a tua função no trabalho? Lidar com a violência, com a tragédia e com os conflitos. Você é pago. Eu sou paga para nós resolvermos o problema alheio. Nem sabemos quem é a pessoa. Não sabemos quem é a pessoa. Não sabemos a história que tem ali, né? Em contrapartida de todo esse estresse que você vivencia no trabalho, você vai começar a ter alguns sintomas físicos. Então, aí é que tem que entrar o nosso estado de alerta. Então, eu coloquei aqui irritabilidade, que você vai desencadear onde essa irritabilidade? Em casa. Em casa. Em casa. Daí você causa um problema em casa, você vai fazer o quê? Você transfere para o trabalho. Quando você transfere no trabalho, você discute com um amigo por qualquer detalhe. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma caneca colocada aqui é motivo de briga. Algo tão simples de ser resolvido. Só você puxar a caneca e colocá-la aqui novamente. Sim. Sabe a historinha da gaveta? Eu gosto muito dessa ilustração. Certa vez uma mulher procurou uma psicóloga, e ela disse assim: não aguento mais meu esposo. Todos os dias ele deixa a gaveta aberta. Tadinho. E eu passo pela gaveta e pá, na gaveta. Bate, chuta a E bato gaveta. na gaveta. E todos os dias. E toda a sessão de terapia era isso. E o psicólogo olhava para ela e dizia assim: vamos tentar resolver o problema dessa gaveta? Não, eu não acho solução, não adianta, é um problema que eu não resolvo. O meu marido. Exatamente. Certo dia, o psicólogo olhou para ela e disse assim: viu? E se fosse você fechar a gaveta? Simples. Simples. Às vezes, existem soluções para os nossos problemas, elas são simples. Só fechar uma gaveta. E às vezes, só que o que acontece? Nessa nossa irritabilidade, nesse nosso cansaço físico, na nossa exaustão emocional, a gaveta era um problema. E um problema gigantesco, Sim. né? Então, a gente precisa cuidar disso, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração. Isso são alertas, assim, que o nosso corpo ele vai disparar, tem algo de errado acontecendo. Todos nós vamos passar por isso. Em Já tem que algum reconhecer isso, né? Tem que reconhecer esse Em momento. algum Sim. momento, exatamente, né? Em algum momento. Ah, Vanessa, mas você não passa? Passo, e confesso para você que já fazem 3 dias que eu não durmo lá em casa. Ai, Porque ai, ai. eu deito para dormir, mas daí quando eu acordo, eu lembro de uma situação que eu preciso resolver e o que acontece? Eu tenho insônia.
Ah, Vanessa, mas você é psicóloga. Mas eu sou humana, acima de tudo. E eu preciso resolver essa questão porque é uma questão nossa familiar. Então, você veja que você precisa se perceber nesse contexto. Agora, se você passa a viver o tempo todo com esse problema, epa, o que está acontecendo? Será que eu não estou conseguindo fechar essa gaveta? Então, isso é importante nós pontuarmos, né? Outra coisa que eu pontuei aqui, os impactos, né, do estresse na vida do policial. Então, nós temos aí os casos de ansiedade se intensificando, posteriormente, né, surgindo a depressão, riscos de transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, isso acaba causando também, afetando muito. Tem que ser bem acompanhado, Exatamente. porque quando Então, entra no confronto, isso exatamente. ocorre, ele nem precisa. Aconteceu, sim. É Uhum. só você parar e tá na tua frente, né? Mas é difícil de. É Por isso que eu digo, difícil. se o cara não reconhece, de repente, um amigo nosso da viatura, do quartel, da seção onde ele trabalha, pode chamar para um café, né, e dizer, viu, Uhum. vamos, vamos procurar a solução juntos, né? Vamos para Exatamente. aí para um consultório procurar, eu vou para o psiquiatra, para o psicólogo, viu? São áreas distintas, eu sei, mas viu, alguém você tem que procurar, né? Você tem que procurar a saída, né? Porque amanhã você pode ser fruto desse mal também, né? Porque, E o que é gostoso, assim, Chagas, é você não esconder essa tua dor, esse teu sofrimento. Ah, mas eu não tenho ninguém de confiança para contar. Procure alguém. Tem pessoas de sempre confiança. tem alguém. Sempre vai ter alguém. Ah, mas eu não posso contar para minha esposa. Ah, mas eu não posso contar lá no trabalho porque vão pensar que eu sou fraco, porque eu sou eu. Não, sempre vai ter uma pessoa para te ouvir. E essa pessoa, ela vai te conduzir para alguém que você precisa conversar. Um profissional da área de saúde, Se não quiser falar né? na família, vá direto, né? Exatamente. Vá direto, não tem por que não ir na terapia, não ir no Uhum. psicólogo para buscar uma solução. E hoje Exatamente. existem tantas formas de terapia, né? Ah, não gosto de psicólogo, não gosto de psiquiatra, não gosto de terapeuta, mas hoje existem tantas Tantos meios, formas, né? sim. Então procure aquilo que você vai se sentir confortável, aquilo que, poxa vida, essa pessoa me ouviu, o que ela disse para mim faz sentido, ou então não fez sentido, procure outro profissional. Existem muitas áreas, eu vejo assim que a área da saúde, ela se expandiu tanto e está oferecendo tantas possibilidades hoje. Procure algo que chegue até você, que chegue até o teu coração e que você se sinta confortável. As soluções não são só virar uma chave, é óbvio, Não. né? Sim, Cada um tem o seu O seu tempo, né? tempo. sim. Mas Exato. é uma solução, Exato. eu diria que é uma cura, né? Hum. O É um corpo, um processo. processo de cura, né? Eu Sim. sempre gosto de trazer esse processo, que para mim é um processo lindo. Vocês já pararam para perceber no processo da borboleta Transformação. a transformação que ocorre na vida da Não borboleta? ajuda, borboleta. Ela passa pelo processo do casulo e Sim? maior parte do tempo do processo dela é aonde? Dentro do casulo. Logo que ela sai do casulo, tem espécies que vivem 2 dias, Nossa, tem espécies que vivem 3 meses, tem espécies que vivem 6 meses. Só que elas têm uma função depois que elas saem do casulo. Qual é? Polinizar. sim. Então, Flores. exatamente. Então, faça ideia que aquela espécie de borboleta que viveu 6 meses, 8 meses, 1 ano dentro do casulo, passando pelo processo, agora ela sai desse casulo e ela só tem 2 dias para cumprir a função dela, que é polinizar. Se ela não polinizar, o que vai acontecer com ela? Ela não vai cumprir a função dela. Vai entrar em depressão. Exato. Imagina. Então, o que a gente precisa entender? Existem dores, existem traumas, existem sofrimentos que às vezes nós vamos carregar uma vida toda. E esse é o casulo que nós vamos passar, carregar isso. Até que nós vamos chegar a um momento da nossa vida que nós vamos encontrar um recurso, uma solução. E a partir do momento que você encontra essa solução, o que você tem que fazer?
verbalizar para o outro, ajudar o outro. Dividir, né? Exato, busque ajuda. Eu busquei. A gente fala Eu de tanta sofri. coisa com os amigos, né? Que não falar do eu estou precisando de ajuda. Exato. E é tão lindo isso, né? O cara É chega, libertador. sim, é teu dia, a tua vida, né? Amanhã, se você não procurar se ajudar, é difícil alguém que chega lá e diz, "Oi, Lu, o que que você tem aí?" É. É difícil, eu digo isso porque esse é o palavreado de uma viatura. Eu falei, por que que está assim? Uhum. Alguém tem que falar, alguém tem que achar um TC da vida para você dizer para ele, viu, estou precisando de ajuda. É isso É, daí. é a vida. Eu sinto que nós temos mais tempo para falar disso num outro encontro. Acho que a gente evoluiu bastante hoje. Eu me sinto um sucesso aqui dos assuntos que a gente discutiu, porque temos que chegar no sócio, chegar no nosso policial militar, no bombeiro Uhum. militar e dizer para ele que tem saída. Eu dizer para ele que ele tem saída, eu sei, ele vai acreditar porque nós estamos aqui para ajudá-lo. Mas com as senhoras, com as suas experiências de vida, nos seus diversos entendimentos, seja ele individual ou de família, essa confiança, eu acredito que é multiplicado por 1000. E procurem, né, ajuda, porque isso é o caminho. Ficar parado sozinho não vai dar certo. Eu posso fazer uma pergunta para eles? Claro que pode. Eu vou deixar uma pergunta aqui para você, policial, para você, bombeiro. Quanto vale a sua vida que você recebeu da sua mãe e do seu pai? Você teria condições de pagar o preço da vida que você recebeu? Agora imagine, você foi gerado, você foi amado, você foi cuidado uma vida inteira, e agora você é um adulto e você decide tirar a sua vida. O que acontece com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos, com seus colegas? A pergunta vai ser a vida inteira: por que ele, ela não me procurou? Por que não pediu ajuda? Por que não confiou em mim e pediu minha ajuda? Por que não veio me contar o que estava acontecendo? Eu estou toda arrepiada aqui, porque é muito sério isso. É verdade. Pensem nas consequências de você tirar a tua vida. Se você estiver pensando nisso, ou se você já pensou, pense nas consequências. Você pode resolver momentaneamente o teu problema. E o problema dos que ficam? Como é que fica a vida de um filho que fica sem pai? Como é que fica uma mãe, um pai que viu o seu próprio filho tirar a vida? Então, quando você pensar nisso, procure ajuda antes. Existem tantas possibilidades como nós mostramos aqui para vocês hoje. Pense nas consequências. Se você estiver pensando, procure ajuda. Eu estou aqui se você precisar, se você quiser a minha ajuda, né, eu me disponibilizo, mas assim, existem tantas possibilidades. Pense também nos outros, não só no seu problema. Pense nas consequências de um ato desses, que às vezes é questão de segundos, e aí tem consequências para uma vida toda. Até porque a ordem natural é os filhos enterrarem os Os pais, né? pais. Sim. E hoje a gente vê isso de forma diferente na vida, né? Eu queria que a senhora deixasse, além dessa sua colocação, as suas considerações finais, e nós voltaremos a conversar com certeza. Então tá, para mim vai ser um prazer. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais as constelações familiares e a minha terapia, eu tenho Instagram, Instituto Christine Keller, e eu digo para vocês, antes de qualquer atitude, como eu disse agora há pouco, procure ajuda. Vai ter alguém que vai poder te ajudar, que vai te dar um conselho. Às vezes é só um momento de desespero em que você não vê uma solução. Mas todo problema tem solução, se não é um falso problema. Isso eu ouvi do meu mestre muitas e muitas vezes, e eu sempre lembro disso quando eu acho que eu não vou conseguir resolver alguma coisa. É nesse momento que eu não tenho solução, mas daqui a pouco, daqui a 5 minutos, às vezes, eu já vejo uma luz nesse fim de túnel e digo, não, mas tem solução. Eu posso fazer diferente, eu posso pedir ajuda e eu digo de novo, não é vergonha, não é vergonha pedir ajuda.
É tão simples. É chegar para alguém e dizer: eu preciso de ajuda, eu não sei como resolver isso. E só o fato de conversar com alguém, de você se sentir ouvido, você já vai começar a ver as soluções. Então, se permita. Primeiro passo. Primeiro passo. Doutora Vanessa, suas considerações. Nós voltaremos a conversar com certeza. Legal, muito bom. Eu fiquei muito feliz em estar aqui com vocês nesse momento tão nobre, né? E eu também quero dizer a você, querido policial, não desista. Existe uma frase que eu carrego comigo que ela diz o seguinte: eu não conserto problemas, eu conserto os meus pensamentos e depois eu resolvo os meus problemas. Nossa, Quando nós estivermos com os nossos pensamentos bem ajustados, todos os problemas nós iremos colocar dentro das caixinhas corretas. A minha abordagem é TCC, terapia cognitiva comportamental, hoje dentro da psicologia, e eu montei uma frase para vocês, e eu queria deixar essa frase, porque enquanto eu estava pensando nela, eu me emocionei, porque em algum momento eu pensei na minha importância dentro das famílias, o meu trabalho, a minha função dentro das famílias. E eu escrevi assim: cuidar da saúde do policial é cuidar também da segurança de uma sociedade. Um profissional equilibrado tem mais condições para proteger, decidir e servir para uma humanidade. Eu e você nada mais fizemos do que cuidar de uma humanidade. E quando eu me reporto à palavra humanidade, eu fico pensando no sacrifício que Cristo fez por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Esse é o objetivo de Deus para nós. Então, que você possa, nesse momento, refletir sobre a sua vida, refletir quem é você, refletir sobre os papéis que você tem desempenhado. E que se em algum momento você tem falhado, que você não desista, mas que você se permita buscar ajuda. o sucesso é ir de fracasso em fracasso, né? Tem uma frase Exatamente. assim, não E me se engano. levantar, Se né? levantar. Então, viu, não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha dizer que eu estou precisando e buscar, temos tantas soluções. Essa frase realmente impacta a nossa vida, aqueles que vestem ou vestiram farda. Uhum. Eu me sinto no dever de dizer muito obrigado pela presença das senhoras. Esses aconselhamentos, orientações são de uma grande valia para nós. É óbvio que alguém tem que dar o primeiro passo, né? Isso. Mas na Polícia Militar a gente sempre fala que na posição de sentido, depois da posição de sentido, você tem que romper o passo, que é o primeiro passo quando vai desfilar. Nosso amigo rompa esse passo e vá buscar ajuda, né? Porque a ajuda está aí, bem do seu lado. Às vezes uma ligação e você resolve isso. Hoje nós não temos desculpa, Não, viu? né? Dizer que não tem tempo hoje, Exatamente. Hoje nós temos muito conhecimento isso, é e nós verdade, precisamos buscar ele. verdade. Obrigado. Chegamos ao final desse nosso AVMcast, solicitando a todos que acessem o QR Code que está na tela, aproveitem para atualizar o seu endereço, participar das promoções da AVM, Réveillon, temporada de verão, Ilha do Mel, Porto Rico, viagens e o canal da AVM. Lembrando que o AVMcast pode ser acompanhado pelo YouTube AVM PMBR. Grande abraço, fiquem com Deus.